vez estamos aqui para a luz da Palavra de Deus pesquisarmos alguns assuntos. O de hoje vai ser sistema de governo. Mas antes, vamos pedir a direção de Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, pelos momentos que vamos passar aqui, para estudar um pouco da Tua Palavra. E Teu Espírito Santo venha nos ensinar, e não somente nos ensinar, colocar no nosso coração o desejo de fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos para desenvolver esse assunto. Nós temos aqui um convidado muito especial, né? É o nosso amigo Rogério, né? O Rogério tem se dedicado a estudar alguns assuntos à luz da Palavra de Deus. E nesse momento estamos com ele aqui. E aí eu já faço uma pergunta. Rogério, o povo quer saber, né? Deus tem um sistema de governo? Qual é esse sistema de governo? Nos fala aí, homem de Deus. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Canal que tem se dedicado em propagar mais a Palavra de Deus. E nesses momentos em que a nossa percepção e nós estamos sendo levados a pensar mais em Deus por conta dos últimos acontecimentos da pandemia, mas também pessoas que, bem antes dessa pandemia, vêm se preocupando também com o estudo da Palavra de Deus, a descoberta de verdades. Eu parabenizo essas pessoas e também, como o objetivo desse canal é aguçar a curiosidade, o entendimento das pessoas para conhecer mais sobre a Palavra de Deus, sobre assuntos. Muito bem. República ou soberania, está aí o tema de vocês, o tema que vocês estão vendo agora. São dois sistemas de governo. Eu queria chamar a atenção para esses dois sistemas, porque um nós já vivemos, pelo menos aqui no Brasil. Um nós já vivemos. Nós conhecemos só pelos livros de história e há duas vertentes de histórias, uma que defende, por exemplo, a monarquia, outra que defende a república, que coloca a monarquia como tendo sido ruim para o Brasil, mas deixemos de lado o Brasil nesse momento e eu queria analisar um pouco sobre Deus, né? O sistema que ele usa, o sistema que ele adotou e que ele quer adotar num futuro próximo, que nós entendemos, nós almejamos e esperamos, que é viver na nova terra sob este sistema de governo divino, né? A República, pelo que eu conheço, eu não conheço muito de história, mas pelo que eu busco na memória dos tempos de estudos secundários, eu estudei história antiga e medieval, e pelo que eu pude perceber, República foi fomentada mais no período do Império Romano, né? Os senadores e houve toda uma arregimentação para que esse sistema de governo viesse à tona e os imperadores fossem derrubados. Houve imperadores também interessados em colocar a república como um sistema de governo. E eu queria analisar um pouco sobre a república atual que nós conhecemos, né? A república, ela traz a democracia, né? Chamada democracia pelo que nós conhecemos de agora. Uma democracia que, minha opinião particular, quem está no poder é que determina como é a democracia. Mas eu quero ver isso à luz da Bíblia, à luz do Espírito de profecia, mas não se atendo especialmente à forma de governo, mas o que aconteceu no passado, para que nós vivêssemos o presente e esperássemos o futuro. O passado, onde no céu e o universo era uma harmonia, e houve um rompimento dessa harmonia, e um novo sistema de governo foi apresentado,
para que os seres que Deus criou escolhessem o que eles queriam, em especial o do planeta Terra. Né? Eu vou passar o slide. Vou começar com esse texto que está em Jeremias capítulo 7, versículo 12. Está aqui na tela, não vou abrir, mas está na tela. Diz assim: um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Está registrado em Jeremias 7, 12. Bom, esse texto me revela que o sistema de governo de Deus tem a ver com esta palavra, trono. Né? E Deus governa o seu território num lugar chamado santuário. Né? E neste lugar está a sala de decisões, a sala de conselho, né? O trono de Deus. É um lugar santo, como já disse lá, é um lugar de glória, e se é um lugar de glória, eu entendo que deste lugar emana poder, e este poder é desejado. E esse poder foi desejado. Enquanto o trono de Deus está no santuário, ele foi desejado sim. E alguém desafiou o trono. Olha esse texto de Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Como caíste do céu, a estrela da manhã, está falando de alguém que era portador de algo especial, e chamado de estrela da manhã. E se eu for fazer comparações, eu posso comparar isso daqui com a estrela da manhã. E a única estrela da manhã que aparece visivelmente, que eu conheço, é o Sol. Ele pode ser considerado Sol, é só uma comparação. Então, como caíste do céu, eu poderia traduzir como Sol, como caíste do céu, ó Sol, filho da alva. Ele tinha um superior a ele era considerado filho dessa alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas a nação. Olha a quantidade de poder que este ser tinha. As nações estavam sob seu controle também, mas supervisionado pela alva. Então ele dizia no coração: isso encheu, e isso aqui para mim parece ser um sonho, uma meta. E ele diz: eu subirei ao céu. Uma promessa. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Como estrela superior, quero ser superior mais ainda. No monte da congregação me assentarei, no trono aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O trono foi desafiado. Este alguém desejou ser como Deus. Esse sistema de governo foi desafiado. Se ele é desafiado, ele é posto em dúvida de que ele seja o melhor governo, o melhor sistema. E com esse desafio, no mínimo, o desafiante teria uma contraproposta de sistema de governo para poder implementar e trazer a satisfação dos súditos. Não é? Bom, isto a Bíblia nos revela. Eu quero ler esse texto do Espírito de Profecia, está registrado no livro História da Redenção, página 14 e 15. 14 e 15. Diz assim: todos nós entendemos que Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, está se tratando de Lúcifer, de Satanás. Nós entendemos também que houve uma guerra no céu, e aqui está descrito como foi o estopim desta guerra, né? Como foi a espoleta, né? Ativou a espoleta e espalhou para que a explosão acontecesse. Aqui narra de forma bem didática, eu entendo bem didaticamente isso aqui, e o texto diz assim: Lúcifer estava invejoso e enciumado. São dois sentimentos perigosíssimos, principalmente em um governo: inveja e ciúme. Ele ficou invejoso e enciumado de Jesus Cristo,
Mas por quê? Por que ele ficou enciumado de Jesus Cristo? É que o texto narra agora. Todavia, todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia, alta autoridade e direito de governar. O trono parece que estava sendo passado para Jesus e Lúcifer ficou invejoso e enciumado. Esta inveja, este ciúme, produz dentro do ser humano armas para atacar o seu oponente. E é interessante que nos nossos dias nós vemos muito isso. Quando a proposta de governo é boa e eu não tenho como atacar a forma de governo, eu começo a atacar o principal sujeito que levanta a bandeira desse governo. O governante, né? O governante. Então, olha só. Se eu imaginar esta cena aqui, Deus está transferindo para Jesus o governo. E Satanás, nesse momento, curva-se por respeito à luz inacessível, mas o seu coração estava cheio de inveja e de rancor. O texto segue. Cristo, então, tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração dos seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles. Aqui está o motivo da inveja e do ciúme. Houve um conselho. Este conselho foi convidado justamente para esse momento, transferir o governo para Jesus. Eu imagino que esta decisão partiu de um desejo de Deus que habita numa luz inacessível, está próximo de suas criaturas. Então, quando Deus colocou em prática o seu plano de estar mais próximo de suas criaturas, isto aqui nós estamos falando antes da criação do homem. Então, o ser de maior luz, de maior glória, o ser criado de maior glória, não entende isso, porque ele tinha outros propósitos. E é isso aqui que a gente vai ver. Ele não compreendia nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Quer dizer, o desejo dele lá de Isaías capítulo 14, 12, de subir acima das estrelas de Deus, é como se fosse assim, uma vingança do porquê ele não foi convidado para este conselho. Por que ele não participara das decisões que esse conselho tomou e tomaria? Né? Continua o texto. Vamos continuar. Então, olha só. Mas Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Parece que Deus estava dizendo assim, olha, este aqui é Miguel, o arcanjo. Ele é como Deus, porque a palavra Miguel é isso, aquele que é como Deus. E ele é como eu. O que ele mandar, eu estou mandando. O que ele falar, eu estou falando. Toda a autoridade que eu tenho, ele tem. Então agora, vocês devem aceitá-lo como meu maior representante. Então olha só. Enquanto o poder e a autoridade Deus estava transferindo para Miguel, Lúcifer pensou em si mesmo que ele deveria ser o favorito. Não. Quem estava mais próximo de Deus era Lúcifer. A luz inacessível ainda não tinha se materializado, neste caso, em um arcanjo. E o arcanjo que o representava era Lúcifer. A palavra Lúcifer quer dizer o portador. Ele era o portador de Deus. E ele não se contentou em ser o portador de Deus. Ele queria ser como Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Serei semelhante ao Altíssimo. É interessante que mais no futuro ele oferece isso para os seres humanos. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 2. Satanás se achava favorito. É o que nós vamos ver. Mas antes disso eu queria mostrar um texto que está escrito no livro Parábolas de Jesus. Olha só. O texto diz o seguinte: viver para si mesmo é perecer. A avareza, o desejo de beneficiar a si próprio,
compromete a vida. É de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. De Cristo é o espírito de dar e sacrificar-se em benefício dos outros. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Se eu analisar esse texto, Simão, esse texto parece que vai na contramão dos meus sentimentos e das minhas vontades de hoje. Entende? Porque olha só, quando a Bíblia diz assim, quem ganhar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida, ganhá-la. É a mesma coisa que está dizendo. Viver para si mesmo é perecer. Se eu lutar pela minha vida, defender a minha vida, por minhas próprias forças, por minha própria vontade, eu vou perdê-la. É isso que Jesus está dizendo. Se eu dou a minha vida, eu vou ganhá-la. Foi isso que Jesus fez. Está entendendo? Olha o texto. A avareza, o desejo de beneficiar a si próprio, e é por isso que nós vivemos no mundo em que nós estamos. Eu cito como exemplo, quando foi anunciado aí um remédio para o Covid-19, houve uma correria para as farmácias. Quando foi noticiado o tamanho da letalidade desse vírus, quase todas as pessoas correram para os supermercados para comprar, para acumular em suas despensas o alimento com medo de faltar, defendendo-se a si mesmos e esquecendo do próximo, de quem vinha depois. A propósito, tem uma propaganda na TV agora, use máscara. E é interessante como no bojo da campanha ele traz, a máscara não é para você se proteger, é para proteger o outro. Quer dizer, inconscientemente, a gente precisa absorver esse conceito de Cristo na pandemia. Quer dizer, o vírus tem uma ajuda da máscara, mas não eu me protegendo, mas eu protegendo o outro. Está entendendo? Se nós tivéssemos essa consciência, nós não precisaríamos de uma propaganda para nos dizer isto. Não é? Este espírito deve estar dentro do ser humano. Este é um espírito altruísta, é um espírito que traz vida. Não é? Que traz vida. Ele diz, é de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. Se você continuar se defendendo, se você continuar tentando proteger a sua vida e não pensando no outro, você vai perder a sua vida. Esse é o texto da palavra de Deus. Então diz assim, de Cristo o espírito de dar e sacrificar-se em benefício dos outros. Esse espírito não estava mais em Satanás, porque ele se considerava o favorito. Miguel, que estava sendo apresentado, eles não conheciam. Satanás não conhecia e nem fazia questão de conhecê-lo, porque ao ele ser apresentado dentro do seu coração, ele já começava a bolar planos para que os outros anjos não o aceitassem. Eu vou voltar lá no texto. Ele se sentia favorito entre os anjos do céu, no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isto não despertou nele louvor e nem gratidão por seu Criador. Ele achava que ele era que deveria ser honrado nesse momento. Então vamos continuar o texto. Olha lá. Aspirava à altura do próprio Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Gloriava-se da sua altivez. Eu não sou aquele que estava mais próximo da luz inacessível. Não sou eu que passeio entre os mundos. Não sou eu que passeio, não sou eu que dou ordem aos anjos. Olha, sabia que era honrado pelos anjos. Tinha uma missão especial a executar. Tinha estado perto do grande Criador e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus tinha brilhado especialmente para ele. Êxodo capítulo 28,
o texto fala sobre ele e diz assim, que ele foi feito num dia especial, por uma missão especial, e ele foi coberto de pedras preciosas. Ele foi revestido de muita honra, de muita glória, e ele não estava dando valor ao que ele tinha aqui, porque ele queria mais. E todas as vezes que nós queremos mais, coisas mais altas, nós esquecemos o que temos. E este é um grande problema que foi transferido por homem, pelo ensinamento dele. Rogério, deixa eu entender até aqui, que eu estou aqui representando o nosso ouvinte do canal. Você está baseado na palavra de Deus, no Espírito e Profecia. Você está querendo dizer que existia o Deus triuno. Depois do Deus triuno, existia os anjos, e entre os anjos, o maior dos anjos era o Lúcifer. Esse anjo que estava sempre na presença de Deus, o anjo de luz. E de repente Deus convoca uma reunião, como está aí, um conselho, e após esse conselho ele apresenta Jesus Cristo como o representante dele. E aí gerou toda essa situação, em outras palavras, gerou o pecado no coração de Lúcifer. É isso até aqui. Vamos deixar uma coisa clara. Eu vou só dar uma ajeitada na palavra. Esse não foi o motivo. Quer dizer, eu não posso, se eu fizer essa colocação, eu estou dizendo, Deus foi o responsável por criar a inveja e o ciúme no coração. Não. Eu estou narrando um acontecimento. Justo. Esse sentimento partiu de uma insatisfação do próprio Lúcifer. O Lúcifer não foi... eu esqueci a palavra agora. Ele não foi maduro o suficiente para estar no seu lugar. Porque o lugar que fora transferido agora para Jesus, para Miguel, era um lugar que já era de Deus e que ser criado nenhum poderia estar. Eu estou falando de Miguel, um ser que não foi criado. Eu estou falando de Jesus, que é o deste conselho, que participa desse conselho. Ele é o Deus, a plenitude da divindade, como fala Paulo. Então, ele sim tem a honra, ele sim tem o direito desta posição. E Lúcifer se achou no direito. Esse que foi o erro. Ele se achou no direito. E esta inveja nasceu dentro do coração dele. O mal começa a existir agora no universo. Não é? Então, vou pedir permissão para continuar o texto aqui. Pensava como os anjos tinham obedecido o seu comando. Olha só. Ele estava baseado em toda a vivência que ele teve daquele momento para trás, de como ele era honrado, de como ele era obedecido, de como todos outros, porque era transmitido diretamente da luz inacessível para ele. E toda a comunicação entre a luz inacessível, entre a Trindade e os outros seres, era ele que fazia, Lúcifer que fazia. Ele era essa ponte de comunicação. Então, a vontade de Deus, Deus falava do seu trono da luz inacessível. Lúcifer estava diante do trono, era o ser mais próximo disso. E ele ouvia todas essas orientações e passava para os outros seres. Entende? Então, ele com toda esta glória, toda esta honra, ele disse, não pode ser, eu era que deveria estar ali. Então, ele começou a ver para si mesmo. Ele começou a olhar para si mesmo. E ele viu que ele era bonito, como fala lá em Ezequiel capítulo 28. Ele era cheio de formosura. E a propósito, Ezequiel 28 diz assim, ele era o sinete da perfeição. Ele era o carimbo da perfeição. Ele era o selo da perfeição. Né? Então ele usou isto a seu favor como argumento para que aquele lugar fosse dele.
dos seres criados, ele era o mais honrado. Mais honrado. Foi criado especialmente para isso. E ele não viu toda esta... Não aceitou toda esta glória como sendo... Queria mais. Glórias. Ele queria mais. Mais. Então a pergunta dele era: por que Cristo deveria ser honrado na frente dele, ante ele? Né? História da Redenção, página 14. Então, nesse momento, ele deixa a imediata presença do Pai, insatisfeito, e eu queria frisar essa palavra, insatisfeito, a insatisfação que ele mesmo produziu em não aceitar o seu lugar, porque uma das características dos santos, conforme fala em Apocalipse capítulo 14, verso 12, é a paciência. Paciência. Ele foi impaciente, não esperou o seu momento, ele queria um momento que não era dele, ele deixa agora a imediata presença do Pai, cheio de inveja, e aqui eu coloco uma coisa maravilhosa deste ser, Pai. Note que se inveja chegou no coração de Lúcifer, insatisfação chegou no coração de Lúcifer, a harmonia estava rompida. Isto daqui é pecado. E ele foi conservado na presença de Deus. Em outro texto, a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Eu me lembro de um texto de Lucas capítulo 5, verso 8, que Pedro passou a noite inteira tentando pescar, não pegou nada. E aí Jesus chegou e pede para ele voltar para o mar. E aí ele coloca os argumentos dele, tinha passado a noite toda, e Jesus, não, vamos lá. E ele foi lá para o mar, e chegando lá, Jesus disse assim: olha, joga este lado aqui a rede. Aí Pedro joga a rede. Quando ele tenta puxar a rede para dentro do barco, ele não consegue, fica muito cheio de peixe. Tem muito peixe, ele não tem força para subir o barco. Na hora que ele vê aquilo, ele assimila uma coisa: para fazer isto, só pode ser Deus. Ele considera Jesus como Deus neste momento, e ele expressa estas palavras: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O entendimento dele era: Pedro pecador, Jesus Deus. Se um pecador chega perto de Deus, o pecador deixa de existir, porque Deus é fogo consumidor. Mas a misericórdia do Pai é que cobre Lúcifer ainda. E mesmo ele, insatisfeito, cheio de inveja, ainda estava lá na presença do Pai. E o texto continua: dissimulando seu real propósito, convidou as hostes angélicas. Agora ele prepara um outro conselho, um conselho de contraposição. Dissimulando seu real propósito, convocou as hostes angélicas. Introduziu seu assunto, que era ele mesmo. Como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo da dele. Quer dizer, ele achou que Jesus estava tirando o seu lugar. E ele estava sendo prejudicado por isso. Não é? É aqui que me dá mais luz sobre o sistema de governo. O que Satanás acaba de inventar no universo foi isso. Porque olha só, vamos ler um texto bíblico, está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu vou ler de novo esse texto. Então o texto diz assim: então Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só o que esse texto quer dizer. Ele começa com uma condição. Se tem uma condição, eu não sou obrigado a aceitar a sugestão de quem está me propondo. Eu tenho a opção de não aceitar. Não é? Então ele diz assim: se alguém quiser, ele mexe com a minha vontade. Então ele diz assim: se é a tua vontade, então tem condições.
Se você não quiser, se não é a sua vontade, não tem problema. Aí ele diz, quer me seguir? Eu vou tentar contextualizar. Então ele diz assim, esse é meu sistema de governo. Se você quiser que eu seja o teu governante, a minha condição é, você vai deixar de ser você. Negue-se a si mesmo. Você não é mais você. Aí eu estou lembrando, Rogério, daquele apóstolo que diz, já não sou eu que vivo, Isso. mas Cristo vive em mim. Porque o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Está entendendo? A Bíblia se completa. Então encaixa muito bem, propositadamente, esse texto. É isso que Jesus quer dizer. Você quer ser meu súdito? Então não é você mais que vai viver. Paulo entendeu isso. E Paulo se transformou em um súdito leal deste governo. Paulo diz, logo não sou mais eu quem vive. Por quê? Porque quando ele me ofereceu essa proposta, eu me neguei. Eu deixei de ser Saulo e passei a ser Paulo. Há uma diferença. Há um ponto em que essas duas posições se separam. Então, a partir daqui, eu me neguei. Aí, se nós acompanharmos a vida de Paulo, nós vemos Paulo chegando até a sua morte, decapitado por Nero, por causa deste Jesus. E o final do verso 24 do capítulo 16 de Mateus diz, tome a sua cruz e me siga. A proposta que Jesus faz não é uma proposta de vida fantástica nesta terra. Ele fez uma proposta de vida obedecendo a Ele para que a eternidade fosse o troféu. Entende? Lúcia já tinha o troféu, mas ele queria mais do que o troféu, ele queria o trono, ele queria governar. Não era justo. Ele queria mais. Ele queria mais. Não era justo que ele, com tanto serviço prestado à divindade, fosse agora levar o prejuízo de ser o segundo. Ele teria que ser o primeiro. Jesus trouxe esse prejuízo. Aí olha o argumento dele. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham gozado estava no fim. E liberdade era o que ele ia apresentar para todos. A gente precisa conscientemente, se nós queremos que o Senhor seja o governante da nossa vida, conscientemente nós precisamos decidir ao lado dele. Mas para que o inimigo de Deus seja o meu governante, eu não preciso aceitá-lo conscientemente. Basta eu não aceitar o Senhor conscientemente. Entende? Para Deus, eu conheci um amigo que ele dizia assim, para o céu vai quem quer. Para o inferno vai quem quer e quem não quer. Porque para o céu você precisa decidir, precisa colocar todas as suas energias nesta decisão. Para não ter Deus como seu governante, você não precisa fazer nada. Basta você não aceitar Deus. Você pode até aceitar de palavra Deus, mas se no seu coração, conscientemente, você não aceitou, você continua nas mesmas práticas do passado, você está determinantemente dizendo que o seu governante não é o Senhor. E neste ponto em que eu vejo apenas uma bifurcação, dois lados, eu preciso decidir. E se eu não entro pelo lado onde eu preciso me negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir, eu estou escolhendo automaticamente o caminho que me dá regalias e viver minha vida do jeito que eu bem entender. Lembrei de uma passagem que diz, em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, nós nascemos em pecado. Então requer que a gente tome uma decisão ao lado de Deus. É isso que o Rogério está dizendo. Se eu não tomar a decisão, eu continuo em pecado. Então assim, cabe a nós tomar uma decisão definitiva, na prática e consciente. É isso? Justamente, porque eu já nasci nesse governo aqui que ele vai apresentar os anjos.
num governo onde ele acha que Jesus dá prejuízo, num governo onde ele acha que Jesus tira a liberdade da gente. Nós nascemos neste governo, nós somos ensinados durante a vida inteira que nós precisamos lutar pela nossa liberdade e achamos que a nossa liberdade é determinada pela minha vontade, pela nossa própria vontade. Mas Jesus acaba apresentando que a liberdade está em fazer a sua vontade. A vontade de Deus nunca é para trazer prejuízo para nós, pelo contrário. A liberdade de Deus é justamente para preservar a nossa vida. E Deus trabalha todo o tempo assim, para a preservação da vida dos seus filhos. Entende? Continuemos aqui então. O texto continua e ele diz assim: pois não havia sido posto sobre eles um governador a quem deviam agora em diante render honra a servil. Ele passa agora uma imagem de Jesus para os anjos como sendo o ditador, fascista. Ele é racista, ele é homofóbico, ele é sexista. Ele é aquilo que a gente falou anteriormente. Se o plano de governo não é aqui, não me traz prejuízo, é bom o plano de governo, e eu não consigo achar falhas neste plano de governo, eu começo a atacar o governante, o elemento, o indivíduo que traz essa proposta. Esta é a forma de Satanás guerrear, esta é a forma de Satanás trazer para si os seus adeptos. Entende? Aqui está apresentado. Nós conhecemos, como eu falei anteriormente, que minha proposta neste bate-papo é os dois sistemas de governo mais próximos de nós: democracia ou soberania. Até aqui nós temos visto que Deus é soberano. O texto de Mateus 16, 24 é claro, ele é soberano. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem que Deus é democrático. Eu discordo profundamente. Deus não é democrático, ele não pode ser democrático. Porque se ele é democrático, ele começa a considerar a tua vontade. E o texto diz que ele não considera a tua vontade, não pode considerar a tua vontade, porque, por incrível que pareça, a nossa vontade, a vontade que está no nosso íntimo, é pecador. É contra, sempre é contra a vontade de Deus. Quando Deus diz, este é o caminho, andai por ele, às vezes nós queremos pegar atalhos. E achamos que ao pegar esses atalhos, nós vamos chegar na nossa meta, no nosso destino final. E nós acabamos nos perdendo nos atalhos. E isso aqui é muito sério. É muito sério, porque Deus, ele não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. É dele. Porque ele é soberano. E eu pergunto, não é justo que ele seja o soberano? Ora, por baixo, ele é o Criador. Quem sou eu como criatura? Querer me comparar, questioná-lo. Quem sou eu? Entende? Então o governo de Deus é soberano. E o governo o outro governo, o inimigo de Deus, é democrático. É puramente democrático. Liberdade. É o que eu quiser viver, eu posso viver. Aí é que está o engano. Por quê? Porque o prazer nós colocamos na frente dos deveres. Por incrível que pareça. Nós sempre colocamos os prazeres em cima dos deveres. Onde, agora eu vou citar um elemento importante aqui, chamado o grande conflito. Nós estamos, desde que nós nos entendemos por gente, desde que mundo é mundo e aconteceu isto aqui no céu, nós estamos numa grande guerra entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. Entende? E esta guerra, ela é tão real que vidas estão ceifadas em consequência desta guerra e são creditadas estas mortes para Deus, quando na realidade estas mortes só partem de um ser. Este aqui que tenta desafiar Deus, que desafiou a Deus.
E ele tenta colocar na conta de Deus tudo de ruim, tudo de mal que acontece conosco, com seres humanos. Isso tu está querendo me dizer, baseado na palavra de Deus no ensino de profecia, que essa guerra não é só do planeta Terra, é uma guerra cósmica. Sim. Que começou no céu. Sim, começou no céu. Nesse episódio aí que você está descrevendo. Justamente. E esta guerra, para não infectar muito mais o universo, ela foi transferida, compactada em um planeta, nesta Terra. Eu cito para corroborar, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha só, eu vou citar, está escrito na Bíblia, para a gente ganhar tempo. Diz assim: e Deus pôs o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A minha questão é, guardar de quê? Havia necessidade de guardar? Parafraseando, eu gosto de dizer que Deus coloca aqui diante do homem duas profissões inerentes a ele: cultivo, lavrador. Primeira profissão do homem. A segunda, e não menos importante, vigia. Guarda. Guardar de quê? Guardar de alguém que estava querendo o planeta. E infelizmente, a gente que conhece a história bíblica, a gente sabe que ele abriu mão e Satanás acaba tendo o direito do planeta. Mas antes disso, não vamos nos adiantar, vamos concluir aqui. Então ele reúne esse conselho, declarou que tinha reunido para assegurar que ele não mais se submeteria à invasão dos seus direitos e nem dos anjos, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe era devido, que era devido ter sido conferida, e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a segui-lo e obedecer a sua voz. Ele começa agora uma rebelião. Vamos tomar o trono. Eu vou ser o rei de vocês. E eu prometo a vocês que eu vou dar a liberdade que vocês querem. Tudo que vocês quiserem, o melhor para vocês, eu tenho. E se eu colocar isso daqui num prisma, num ponto de vista político, eu estou vendo aqui um candidato te oferecendo tudo que tu quer. E que não pode dar nada disso que está prometendo. Justamente. Ele oferece, mas ele não tem segurança. Mas ele não precisa dizer que ele não tem a segurança que vai te dar aquilo que tu quer. Mas ele, com uma das armas que é dele mesmo e que ele inventou, que chama engano. E aqui, o Apocalipse fala que ele conseguiu com essa arma enganar, arrebanhar um terço dos anjos do céu. Muitos anjos. Uma terça parte dos anjos. De cada 100 anjos, 33 foram com ele. Note que nós estamos analisando o que aconteceu no céu. Logo, o governo que estava sendo desafiado aqui era um governo puro, íntegro, soberano, sem mancha, sem problema nenhum, um governo que satisfazia a todos, um governo que era, vou usar essa palavra, impecável. E né? E esta oposição foi desleal. Né? Essa oposição não tinha lógica ter. Está entendendo? E daqui parte um conceito. E que hoje está dilacerado. E por incrível que pareça, tem tomado muito fôlego. É por isso, Rogério, que se diz que pecado não se explica, pecado se paga, porque, pelo que o relato aí, não tem motivo algum, não há justificativa alguma do anjo de luz sair com essa situação que não tem motivo. Né? Ele não tinha motivo, ele já era muito honrado, ele queria uma posição em que, se eu usar lógica, ele nunca deveria ter passado na cabeça dele, ao menos,
desejar. Porque é ser Deus. Ser eterno. Ora, o conceito de eternidade, o ponto inicial está perdido na eternidade. Não existe. Se eu fosse colocar um símbolo para a eternidade, eu colocaria um 8. Né? E esse símbolo já existe. Não tem começo nem fim. Ele vai. E ele é contínuo, ele é constante. Então não tem começo nem fim. Não dava, porque Lúcifer teve começo. Ele teve um dia de criação. É por isso que tem na Bíblia que Jesus disse: eu sou o início e o fim. Ou seja, se houver um início, ele é o início. Se houve um início, ele é o início. Se houver um fim, ele é o fim. Pois é. Essa linguagem figurativa de linguagem é para demonstrar que ele é eterno. Justamente. O modelo democrático que conhecemos é dado ao povo as decisões sobre seus anseios. No Google tem um conceito de democracia. O conceito que está lá é assim. É mais ou menos isso. O povo é soberano. Né? Todo o poder emana do povo. Isso é o conceito de democracia. E este conceito não poderia ser implementado no céu, porque era como se um adolescente chegasse para mim e dissesse: pai, meu filho adolescente chega para mim e diz: pai, eu sei nada do senhor. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Este conceito é que é pernicioso. É como se os dias de vida, de experiência de vida que o pai tem, não valem nada. É como se daqui para frente o filho fosse no campo da experimentação, e quando se trata de experimentação para quem não tem experiência, é um caminho muito difícil, duro, cheio de obstáculos. E o pai está lá justamente por ter experiência e ter passado por aquilo, para dizer que o melhor caminho é por aqui, não pelo onde ele quer ir, onde ele levaria prejuízo. Este é o sistema democrático. Então, não dá para me concordar que Deus seja democrático. Ele é soberano. E, Simão, aqui eu queria colocar uma diferença entre duas coisas. Que se de repente eu digo assim: não, democracia não é boa, alguém pode argumentar: então o contraposto da democracia é a ditadura. Não. Quer dizer, mas tem uma outra forma, que é a soberania. A ideia de soberania é onde o rei tem os seus súditos como seus filhos. O responsável pelos súditos diante da lei de uma soberania é que este rei é responsável por isso. E eu vejo isto na palavra de Deus, lá em Ezequiel capítulo 33, verso 11. Deus diz assim, está escrito aqui. Eu não vou abrir para ganhar tempo. Tão certo como eu vivo, não tenho prazer na morte do ímpio. Antes que ele se converta do seu mau caminho e viva. Quer dizer, o rei se preocupa com a vida dos seus seres. Onde na democracia é cada um por si. Então, não dá para mim absorver que Deus seja democrático. A minha posição diante desse texto, diante do que a palavra de Deus fala, diz, é que Deus é soberano, não ditador. Soberano. Soberano. Porque Ele se preocupa com os seus comandados. Ele se preocupa com a sua nação. E o que a gente vê na Bíblia, que muita gente argumenta, por exemplo, que o Antigo Testamento é diferente do Novo, porque o Deus do Antigo Testamento era mauzão e o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho, o Deus de amor. Não, é o mesmo Deus. Acontece que o Antigo Testamento, ele trata do seu povo em relação às outras comunidades, às outras sociedades ao redor do povo de Deus. E tudo que acontece no Antigo Testamento é Deus protegendo a nação que aceitou voluntariamente que Deus fosse seu Deus, que o Senhor fosse seu Deus. Está registrado em Êxodo capítulo 19.
Êxodo capítulo 19, Deus faz uma proposta para Moisés. Moisés, Deus não obrigou ninguém. É como ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se. O que Deus fez com Moisés foi a mesma coisa. Moisés, sobe aqui no Monte Sinai. Moisés subiu. Chegou lá em cima, no Monte Sinai. Deus disse assim, Moisés, tu vai lá no teu povo agora. E diz assim, se eles quiserem que eu seja o Deus dele, eu vou ser. Se eles seguirem os meus caminhos, eu vou ser o Deus deles. Se eles seguirem os meus estatutos, eu vou ser o Deus deles. Se eles observarem a minha lei, eu vou ser o Deus deles. Moisés desceu. Quando chegou lá, apresentou. E o povo disse numa só voz. O texto diz desse jeito, numa só voz. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Moisés sobe de volta. E quando Moisés sobe de volta, Deus entrega o retrato do seu caráter para Moisés. E quando Moisés desce com a aliança que Deus fez com a humanidade, pelo menos a parte da humanidade que aceitou, e esta parte da humanidade foi uma nação chamada Israel, eles aceitaram de bom grado. Mas, embora quando Moisés tenha descido, chegou lá, o povo estava adorando outro Deus. Mas ainda assim, um pacto foi firmado. E olha a maravilha desse Deus. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele poderia ter acabado com aquele povo naquele mesmo momento. Porque a aliança foi quebrada. Agora, Rogério, teve um tempo que esse povo aí se afastou de Deus, queridos. E, Rogério, e assim, e eles disseram, Senhor, nós queremos um rei. Ou seja, ficaram olhando para as outras nações e pegaram o modelo das outras nações. E aí foi quando Moisés ficou preocupada e Deus disse para Moisés, ele não te preocupa não, porque eles não estão te rejeitando não. Eles estão me rejeitando, não é isso que aconteceu? Isso. E tempos depois, o povo, vendo as outras nações todas com seus governantes, resolveu solicitar um rei, foi o rei Saul. Mas Deus se contrapôs a isso, não queria dar um rei, porque ele já era o rei do povo. Não precisava de outro rei, mas ainda assim, Deus misericordioso, que mesmo sendo retratado por alguns no Antigo Testamento, quando sendo um Deus mauzinho, ele aceitou e rejeitou Saul, porque Saul não andou nos caminhos dele, mas quando veio o segundo, aquele que ele escolheu, até hoje esse nome é lembrado por todas as nações do mundo, Rei Davi. Entende? Quando nós temos Deus como soberano, este Deus, mesmo do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo Testamento, ele cuida dos seus filhos. Cuida dos seus filhos. No sistema democrático, a gente vê muito isso. Polarização. Há uma ala radical. A gente vê o que as pessoas acham do politicamente correto. E o incrível é que o politicamente correto nasce de adolescentes, de pessoas insatisfeitas que acham que sabem mais do que as leis que são colocadas. Então as leis são mudadas. Quanto menos nós observamos a lei de Deus, dos 10 mandamentos, quanto mais precisamos fazer outras leis. Se a lei dos 10 mandamentos fosse observada voluntariamente, usando de nossa liberdade, nós não precisaríamos de leis que regem coisas específicas. Não precisaríamos dizer que a pena para morte por estupro é uma e a pena pela morte por defesa é outra. Mas porque nós não observamos as leis de Deus, nós precisamos de muito mais leis, porque nossa visão tem um horizonte curto. E Deus olha o fim desde o princípio. Né? Então aparece aí que nós precisamos lembrar que a lei de Deus é a lei da liberdade. E eu quero terminar assim, falando sobre isso. Eu vou romantizar esta parte agora e tratar a lei como sendo parte
de uma cena de namorados. Deus, o Senhor, o interessado em uma garota chamada Israel. Se eu falar na perspectiva profética, Apocalipse fala que mulher é a igreja, é a noiva de Deus. Então, parafraseando isto, então Deus, quando Ele foi escolher uma noiva, foi escolher um povo, Ele precisou saber se a moça ia aceitá-lo como namorado. Então, na minha época de namoro, ainda existia aquele negocinho de carta, né? Não somos tão velhos não, Simão, mas eu ainda cheguei no tempo da carta, do bilhete. Aí a gente fazia um bilhete e tinha um intermediário, né? Tinha um intermediário para poder levar como correio. O camarada que fazia a ponte do negócio, né? Era o que estava mais próximo da moça, né? Então era um amigo, amiga. Aí Deus faz isso. E esse pombo correio, eu vou colocar ele como Moisés. Foi justamente o que eu citei há pouco, Êxodo capítulo 19. Então Deus chega para Moisés e diz: Moisés, tem uma gatinha aí que eu estou afim dela. Mas não tem como eu chegar lá, né? Dá para te levar um bilhetinho? Não vai morrer todo mundo se você chegar lá. E aí, Moisés diz: não, de boa, eu vou lá. Aí Deus diz: olha, é assim. E Moisés foi. Para ter esse casamento, tem essas condições. Justamente. Aí Moisés foi, fez a proposta, a moça disse que sim, é o que está lá. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Moisés sobe e diz para Deus. Agora vamos usar de uma é quase uma necessidade de ambas as partes. Se eu estou apaixonado por alguém e este alguém corresponde a essa paixão e isso cresce e vira amor, parece que não é nem preciso eu determinar coisas de como essa pessoa deve ser. Esta correspondência é responsável por adequar as minhas vontades na pessoa que eu amo. Porque de volta ela me ama, e se ela me ama, ela faz tudo o que eu quero. E isso está registrado em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Foi isso que Deus fez. É como, assim, eu me apaixonei e eu vou me apaixonar por uma pessoa cristã, uma pessoa que aos meus olhos seja decente, porque para me apaixonar tem que estar adequado ao que eu espero, a minha expectativa. E daí, se esta pessoa não se porta do jeito do meu conceito de decência, e eu quero continuar isto, eu digo para ela: olha, eu não queria que você se vestisse dessa maneira, se vista dessa. É só um exemplo. Eu não queria que você falasse assim, fale assim. Eu queria que você falasse mais refinadamente. As duas pessoas vão se entendendo e vão se completando com essas coisas, né? Eu lembro de uma experiência de uma moça que casou com um rapaz e ela gostava muito de linguiça. E quando ela ia fritar a linguiça, ela cortava as duas pontas da linguiça e fritava só o meio e jogava fora as pontas. E isso por anos. E o marido olhava aquele negócio e ficava se perguntando: mas por que ela corta as pontas? Aí um dia ele tomou coragem e perguntou para ela: amor, por que você corta as pontas da linguiça? Frita só o meio da linguiça? Disse: não, é porque lá na casa da minha mãe
ela só fritava desse jeito. E ele foi atrás, curiosamente, para descobrir isso, né? Quando um dia na casa da sogra, ele perguntou: minha sogra, por que vocês só comem o miolo da linguiça e não as pontas? Aí a sogra disse: não, meu filho, é porque quando eu casei, nós só tínhamos 2 panelas, e uma delas era a frigideira, e a frigideira era pequena. E a linguiça não cabia na frigideira. Então eu cortava as pontas e cabia só o miolo. A filha aprendeu isso na casa da mãe e continuou, perpetuou esta mania. E quando nós casamos, nós absorvemos a mania do cônjuge. Isso é natural. Você percebe isso. Até a maneira de falar, o palavreado, a maneira de se portar dentro de casa, de comer, de beber. E para isso Deus também colocou na Bíblia: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória. Porque eu quero fazer o meu cônjuge feliz. Então eu me adequo a ele. E Deus faz essa proposta agora romântica para o seu povo e diz: se vocês me quiserem, eu vou ser o marido de vocês. Se vocês aceitarem, eu vou proteger vocês, porque isto é responsabilidade do marido. Eu vou prover tudo para vocês. Eu vou sustentar vocês até o dia do casamento. Mas antes do casamento, Simão, deve haver o noivado. E ele veio noivar. Não existe noivado sem o noivo estar presente. E o noivo veio. E quando o noivo chegou, a sua noiva o traiu e o matou. Mas ele ainda assim é fiel. E continuou fiel. E disse: vocês precisam aceitar o meu sistema de governo. Voltou para o céu e fez uma promessa: que um dia ia voltar para que o casamento fosse realizado.